E olha só, que me faz companhia no programa agora, mais uma vez, e é sempre uma delícia receber ela aqui. Noemi, tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. É sempre um prazer vir aqui também. Que legal. Tratar de assuntos muito importantes para uma humanidade mais conectada, melhor, com menos doenças emocionais Né? Você sabe que a gente tem vivido momentos, eu acho que meses, situações da vida que fazem a gente ficar doente da mente, né? E isso afeta os relacionamentos. Hoje a gente vai falar aqui sobre como essas mágoas, essas tristezas que muitas vezes vêm acumulando ao longo do tempo dentro de um relacionamento com casais, como isso afeta a vida num geral, né, Noemi? Sim, certamente, porque na verdade nós somos seres de integração, nós somos seres de relacionamento. E é sempre importante a gente pensar que toda vez que a gente se relaciona com alguma pessoa, a gente está se relacionando com uma história, com um jeito de viver as emoções. Então, muitas vezes, os casais, um fala alguma coisa que para ele é bem tranquilo falar. Comum, é uma coisa sem é uma coisa importância. Que ele fala, principalmente as pessoas que são muito diretas. Elas dizem uma coisa de uma forma direta e de uma forma enfática. E muitas vezes a outra pessoa, ela se magoa, se ofende, mas ela não quer continuar porque aquela fala mais alta faz com que a pessoa entenda assim, tipo, cala a boca, isso que eu estou falando. E muitas vezes é uma forma de falar. Muitas vezes as pessoas também não voltam olhando ou entendendo, porque muitas vezes essa pessoa também que é muito enfática, muito direta, ela não tem a sensibilidade de perceber que isso que ela fez machucou outra pessoa. Então deixa aquilo lá. E também tem uma coisa que nesse modelo de ser como pessoa, pedir desculpas, voltar atrás, não é muito um hábito. Então cria dentro do outro uma mágoa daquele momento, daquele instante que aquela comunicação poderia fluir de um jeito melhor, né? Melhor. E eu acho isso tão interessante, porque é aquela velha história. A gente não tem uma bola de cristal. As pessoas não imaginam. Mas quando você está num relacionamento, você deduz que aquela pessoa entendeu o que eu quis dizer. Você deduz que aquela pessoa, nossa, mas eu faço isso a vida inteira e você não sabe o meu jeito. Tá, mas você não pode mudar, você não pode talvez fazer diferente. Se você já sabe que eu me magoo com esse tipo de atitude, por que você continua fazendo? Então, e isso vai machucando aos poucos um relacionamento, não é? E é bom a gente falar nesse período até que a gente está vivendo aí, porque eu sempre trabalho com os casais que é o momento de arrumar os armários das emoções. Então é importante que o casal tenha um tempo para olhar para isso, para olhar para a sua vida, para olhar para esse tempo, por esse ciclo do ano que passou, olhar quantas coisas foram vividas e quantas dores foram causadas e não revistas. Então a pessoa ela pode fazer como a gente faz mesmo com os objetos dos armários, né? Eu jogo lá dentro, eu não olho para ele. Eu não paro e penso assim, bom, isso que aconteceu, eu posso fazer diferente, eu posso reciclar. A isso eu posso ainda viver no momento, isso pode trazer coisas boas, pode trazer projetos bons e trazer aquilo que o casal busca sempre, que é a intimidade. A intimidade de entender a dor que eu causo no outro quando eu faço determinadas coisas, quando eu ignoro, quando a pessoa me traz alguma coisa que ela precisa falar e eu ignoro, eu digo não é o momento, agora a gente não pode falar disso, agora não é o tempo de olhar para isso, então aquilo vai ficando. Então é como quando a gente realmente, fazendo aqui uma imagem para que a gente lembre disso, é como se a gente pegasse aquelas roupas, aqueles objetos e a gente fosse entulhando dentro de um armário. Você vai colocando lá vai dentro. Vai colocando e fica lá. Só que isso, Thiago, o que acontece nos relacionamentos? Num dado momento tem um toque e um retorno daquela mágoa que daí vai acumulando com outra que vem em seguida
E com isso vai causando na pessoa, muitas vezes, a doença. E aí eu vou falar das doenças físicas mesmo, que a mágoa traz. Aquele que acumula raiva, dor, sofrimento, ele traz também as doenças do físico do outro, né? O corpo literalmente sofre. Porque a nossa emoção, ela está no nosso corpo. Quando a gente olha uma pessoa deprimida, a gente vê ela arcada para baixo. Cabisbaixa, né? Porque é o peso que vem no corpo e fica para baixo, né? A pessoa que tem muita raiva, muito ódio, a gente vai ver que é a pessoa que tem problemas no fígado, porque é onde acumula. Então acumula ali no fígado e a pessoa vai ter as doenças do fígado. Muitas vezes a coisa não bem digerida, ela vai atingir o aparelho digestivo. Então tudo que a gente vive está no nosso corpo. Porque quando a gente fala assim, quando tem uma mulher grávida, por exemplo, diz assim, o bebê vai sentir o que tu está sentindo. É verdade, ele sente porque o corpo está ali e ele está passando essas emoções. Ela está recebendo, ela né, tudo está isso. recebendo a contração do corpo ou a expansão do corpo. Por isso que assim, quando a gente fala de mágoas, de dores, é preciso reciclar. E como é que a gente faz esse reciclar? Muitas vezes fazendo momentos especiais para si mesmo. Tu diz, bom, a agressão vem, então o que eu tenho que fazer? Momentos especiais onde eu relaxo com isso, onde eu entenda que o jeito daquela pessoa falar é dela. E se ela não mudar e eu não quiser conviver com isso, eu tenho saída. Eu posso sair daquilo. Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento cuja agressão é uma coisa contínua. Mas a pessoa precisa pensar em preservar o seu corpo, a sua saúde, para ter uma longevidade. Sim. Então ela precisa pensar nisso. Claro que eu trabalho com casais, né? E a primeira tentativa no trabalho é manter o relacionamento, é ajudar os casais a aprender essa caminhada. Sim. E achar um bem-estar para ambos. Um meio termo ali para eles. Eu acho que é um terceiro termo, É um terceiro ainda. Porque, digamos assim, vamos imaginar um casal onde uma pessoa é muito sensível e a outra é muito grosseira. Sim. Então, geralmente é assim, né? Tem muitos casais são assim, muitos casais assim. Então, a pessoa sensível, ela recebe aquilo, e ela recebe essa agressão e ela vai guardando isso dentro dela. Mas se ela consegue falar, mesmo que a pessoa diga, mas por que tu te incomoda com isso? Que é besteira. Tão simples, é besteira para ele. Porque aquela pessoa que cresceu sensível, ela teve uma história antes de chegar no relacionamento. Então, ela teve uma história com os pais, com a escola, com os amigos, e ela teve essa sensibilidade. E que muitas vezes a pessoa é como se ela não criasse essa pele que reveste, que diz assim, bom, isso aqui que está vindo não é meu, é da outra pessoa, né? Mas muitas vezes a pessoa muito sensível, ela fica meio exposta. Sim, ela absorve essa energia grosseira de forma muito intensa. Isso. Porque é uma agressão, né, Tiago? A agressão, a gente fala, tem a agressão física, mas tem a agressão psicológica. Eu entendo que ela é muito mais pesada. Muito mais. Não é que eu acho que as pessoas têm que praticar mas a outra, ela é mais... Ela é mais profunda. Danosa em algumas circunstâncias, né? Porque a física, claro, obviamente que não é nada positiva, mas a física, ela passa, porque o machucado passa, mas a agressão psicológica, ela tá ali, corroendo você. E que ela vem junto também, né? Porque isso. assim, quando tem uma agressão física, a psicológica está junto também. Isso. Mas a psicológica também, ela vai ficando ali no fundo, né? Porque vem uma outra situação e vem uma outra situação e a pessoa vai fazendo esse acumular. Então, ela não faz esse reciclar. E para que a pessoa possa, digamos assim, não é deixar de ser sensível, é criar essa pele que reveste, é criar essa pele que possa dizer, isso não é meu, isso é desta pessoa que precisa, de certa forma, cuidar dela. Eu posso olhar para a pessoa e dizer assim, ó, você tem um jeito que essa tua agressividade faz mal para mim, mas faz mal para os teus filhos, faz mal para os teus amigos, faz mal para um monte de gente. Então, como fazer isso? Né? Não tem outro caminho a não ser terapia. Não tem, Tiago, não tem. Não existe. Se você precisa trabalhar o teu emocional, você pode rezar, você pode benzer, mas não tem saída a não ser a pessoa parar,
sentar, olhar para ela e ver por que ela age desse jeito. E entender de onde vem toda essa agressão que ela coloca para fora. E a pessoa mais sensível, não que ela vai deixar de ser sensível, Ela só vai se mas ela proteger. vai se proteger e saber como lidar com aquela circunstância. Ela não vai trazer para ela essa dor e se jogar num lugar de sofrimento, olhando para ela e dizendo, mas por que que eu sofro com isso? Isso. Quando ela entende esse sofrimento, ela coloca essa pele que reveste a sua própria vida, que reveste o seu jeito de viver e que ela vai usar essa sensibilidade dela também para viver melhor, de outra forma, com outras pessoas, ou com aquela pessoa grosseira, dizendo assim, eu não aceito isso. Né? Nos relacionamentos, muitas vezes as pessoas chamam outro de burro, xingamento mesmo, né? Xingamento, que quando você né? vê assim, tá, mas você xinga essa pessoa e tu convive com ela, cria uma história, essa pessoa está contigo e você cria e você coloca essas palavras tão pesadas, tão doloridas, né? Então a pessoa dizer assim, colocar um limite. E muitas vezes, né, tem muitos casamentos que eles terminam para a gente poder trabalhar o relacionamento na continuidade da separação do casamento. Tem muitas separações que são provisórias, elas são necessárias naquele momento, porque naquele momento a pessoa não está conseguindo olhar para aquilo, então você precisa fazer um afastamento provisório. E poder a pessoa olhar para ela, entender o que ela está fazendo. E muitas vezes a pessoa começa a olhar, começa a fazer a reflexão e perceber naquela ausência, naquele buraco que ela criou, né, com o seu jeito, aquela coisa que tu falou antes. Eu sou assim mesmo, né? Sim. Ninguém precisa ser assim mesmo, né? A pessoa precisa ver que se aquilo faz mal, a gente pode mudar. Pode mudar. A gente pode reciclar, né? Como uma roupa no armário, Você a gente sabe que recicla. Eu percebo isso, e às vezes a gente está falando de casal especificamente, mas eu percebo, às vezes, com mãe, filho, com irmãos, que são mais ou menos muito semelhantes com tudo isso. Sim. E eu consigo falar para as pessoas hoje, falar assim, isso, ou essa agressão, ou esse tipo de fala, ou como essa pessoa fala, isso diz respeito a ele, não a você. Então você tem que olhar para ele, mas eu sinto muito, eu choro, eu não gosto disso. Eu falo assim, tá, mas você tem que entender que você não vai conseguir mudar o que é o outro. A outra pessoa, por mais que ela vá na terapia e tudo mais, é um direcionamento que muitas vezes é ela que precisa tomar essa atitude, assim por diante. Você pode dar dicas, você pode ensinar, você pode mostrar o caminho, mas você não tem o poder de ir lá e mudar o que ela sente. Então você tem que ou se ajustar àquilo, entender como aquilo funciona e se proteger. E não fazer com que aquilo te afete. Porque o sentir é muito particular. E a coisa da gente ter o respeito do sentir do outro. Quando o outro diz, eu estou sentindo isso, não podemos chegar e dizer, você não pode sentir. Como não posso sentir? Digamos, se alguém alfinetar a sua mão, eu vou dizer assim, não, você não pode sentir essa dor, você sente, porque é você, porque é o teu corpo, porque é a tua vida, porque é a tua história que está sendo colocada ali. Então, a pessoa sente aquilo e precisa, de alguma forma, compreender. E a melhor coisa para acolher e para trabalhar com essa mágoa é poder acolher o sofrimento do outro. Porque ali os dois podem fazer um caminho, um crescimento desse caminho, porque eu acolho a dor, eu entendo a dor, embora eu possa dizer assim, mas comigo não acontece isso. Eu não sinto isso, sinto, é uma outra pessoa. Tu é um outro ser, tu é feito de outro barro. Sim. Então, é claro, você não sente da mesma forma que outra pessoa. Mas o acolher o sentir do outro, o sofrer do outro, ajuda a pessoa também olhar para si mesmo. Também não se sentir muito fora do contexto, porque as pessoas muitas vezes que não são acolhidas nas suas dores, naquilo que se magoam, elas começam a se sentir inadequadas. Porque ela disse, só eu sinto isso. Se ninguém mais sente isso, eu estou fora do padrão de ser humano. Sim. Né? Só que assim, não tem duas pessoas que sentem a mesma coisa diante de um mesmo fato.
Os fatos aparecem aí para todo mundo. Agora, a forma como você se comove, a forma como eu me comovo, são formas totalmente diferentes. Porque as construções de vida de cada um são únicas. Isso. As construções de vida são únicas. E o que você aprendeu na sua vida, no seu crescimento, na sua educação, no convívio que você teve com os pais, no convívio que você teve com a família, isso vem trazendo coisas para você. Você sabe lidar ou não, mas aí que eu acho mais interessante de tudo é buscar ajuda, é buscar conhecimento, é buscar profissionais que podem te ajudar, pelo menos te dar um direcionamento diferente e você evoluir como pessoa, não é, Noemi? Isso, e é tão interessante, até ontem eu estava atendendo um rapaz, né, é muito lindo ele, assim, a construção que ele fez da vida dele, né, ele é um desses homens que eu atendi ele eu atendi ele num casamento. Casamento não deu certo, porque às vezes a terapia não faz casamento dar certo. Não faz deixar milagre, muito claro. né? Porque às vezes... Porque às vezes o casamento não vai dar certo mesmo com aquelas duas pessoas. E aí eles se separaram, naquela época ele não quis fazer terapia, ele parou, foi embora e a terapia de casal não continuou. Um tempo depois ele volta e aí para fazer terapia individual. E já faz tempão que a gente está junto aí trabalhando. E nessa semana ele diz a coisa assim, como isso aconteceu com ele, ele diferenciou tão bonito. E assim, é tão bonito a gente ver que a pessoa não precisa ter leitura de psicologia. Ele tem que ter uma leitura dele mesmo. De si mesmo. Então ele faz a leitura de que a vida dele teve esta grande mudança e ele fala assim, as pessoas lá na empresa dizem assim, por que tu vai lá para ela te dizer o que tu tem que fazer? Ele falou, mas eu não vou lá para ela me dizer o que tem que fazer. Ele falou, você vai no coaching que diz para você o que fazer. A terapia não diz para você o que fazer. Ela trouxe para mim um conhecimento, um controle das minhas emoções, um entendimento das minhas emoções. E eu achei tão bonito como ele traz, porque é aquilo que clareia toda uma trajetória de um caminho novo que ele está fazendo. Não é? E aí você percebe que a pessoa se compreende, começa a se compreender. E quando você começa a se compreender, você começa um novo relacionamento de uma forma diferente. Ou então, dentro de um relacionamento, começa a compreender outras coisas e muda tudo. Noemi, eu queria agradecer demais mais uma vez a participação aqui. Eu que agradeço estar aqui, é sempre bom. Sempre bom. Eu acho que a psicoeducação é uma coisa que traz, que amplia para as pessoas, porque assim, uma reflexão faz um caminho, uma reflexão faz um salto. Então as pessoas que olham para isso, elas olham e começam a pensar, eu também posso mudar a minha vida, eu também posso arrumar os armários das minhas emoções e eu posso viver uma vida mais leve. Mais que é leve. isso que a gente precisa. Não é? Que a gente precisa, que a gente quer e muda tudo. Um beijo para você. Obrigada, Obrigada Thiago. mais uma vez.